Então tá aí na tela a foto do pai e filho, que tinham, segundo as informações, morrido vítimas de afogamento. Depois houve o laudo do Instituto Médico Legal aqui de Arapiraca e o IML informou que não encontrou água no pulmão dos dois. Então o que é que ocorre? Houve a suspeita de que eles poderiam ter sido assassinados, poderiam ter sido mortos depois jogados no rio. Mas agora a Polícia Civil desvendou o mistério e diz aqui o seguinte: a Polícia Civil de Alagoas encerrou o mistério envolvendo a morte de pai e filho encontrados às margens do Rio São Francisco, em Delmiro Gouveia, no Alto Sertão. Após semanas de investigação, a conclusão foi de que os dois morreram mesmo de forma acidental, sem qualquer participação de uma terceira ou de terceiros, não é? Pessoas nesse caso aqui. As vítimas, identificadas como Pedro Nepomuceno dos Santos Neto, de 32 anos, e Pedro Nepomuceno dos Santos Teixeira, de 15 anos de idade, foram localizados no dia 29 de junho, nas proximidades da usina Apolônio Salles, na região conhecida como Barragem Leste, que é um distrito lá de Delmiro Gouveia. Ainda de acordo com as informações que nós colhemos sobre o caso, segundo a Polícia Civil, o inquérito foi concluído após análise dos depoimentos de testemunhas e informações levantadas durante as buscas e os laudos produzidos pelo Instituto Médico Legal. Os exames apontaram que a adolescente, no caso aqui, o adolescente morreu por afogamento. O adolescente, não é? No caso aqui, o filho do Pedro, no caso o Pedrinho, teria morrido por afogamento. Já no caso do pai, a causa da morte foi considerada indeterminada devido às condições encontradas durante a perícia. Mas os especialistas não identificaram sinais de violência antes do óbito dos dois. Durante os exames, foram constatados o seguinte: alterações provocadas pelo tempo em que os corpos permaneceram no ambiente aquático, ou seja, dentro da água, lá no Rio São Francisco, além da ação de animais, principalmente nas regiões do rosto e do pescoço. A investigação também destacou a hipótese de homicídio. De acordo com a polícia, nenhum elemento encontrado durante o trabalho investigativo indicou o envolvimento de outras pessoas na morte da dupla, ou seja, na morte de pai e filho. As investigações levantaram que o pai e o filho chegaram juntos ao local na barragem antes de se separarem. Conforme relatos de testemunhas, os dois deixaram alguns pertences pessoais e entraram na água para mergulhar no Rio São Francisco. Ainda segundo os depoimentos, não houve qualquer comportamento estranho ou situação de conflito antes do desaparecimento de pai e filho. Familiares contaram também para a polícia que Pedro saiu de casa por volta das 9:30 da manhã do domingo, dia 28 de junho, acompanhado do filho. Antes de deixar a residência, ele teria informado que retornaria um pouco depois. O tempo passou e, diante da falta de notícias, parentes começaram as buscas na região. E, por sua vez, acionaram as autoridades policiais.
A motocicleta usada pelos dois foi encontrada próxima à usina Apolônio Salles. No local também estavam documentos, roupas e sandálias pertencentes às vítimas. Na manhã seguinte, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros, trabalhos, né? E localizaram os corpos às margens do Rio São Francisco. Com a conclusão dos laudos e análise de todas as provas reunidas, a Polícia Civil confirmou que o caso se tratou realmente de um trágico caso de afogamento. Então não houve, caso aqui de homicídio, pelo menos havia uma suspeita em relação a isso, mas a informação que a gente tem agora é de que não houve em momento nenhum essa situação de um homicídio desses dois, no caso aí de pai e filho, conforme relatamos aqui no microfone aberto. Portanto, minha gente, mais um caso que acabou sendo desvendado aí pela polícia, porque havia muito achismo na situação. Olha, os corpos foram encontrados, mas a grande realidade é essa, que possivelmente pode ter sido um crime de assassinato, um duplo homicídio, mas a polícia descarta essa possibilidade e confirma que os dois morreram por afogamento.